Meus pais não apoiam o meu namoro. O que eu devo fazer? Esse é o Eu Escolhi Esperar Responde. E o meu nome é Victor Vieira. Essa é uma questão complicada. E é importante pensar em todas as possibilidades do porquê isso pode estar acontecendo. O que eu diria logo de cara é que a Bíblia é clara quanto à obediência que os filhos devem prestar aos pais. Colossenses 3:20, Efésios 6, 1, 2 e 3, Êxodo 20, 12, são só alguns exemplos de textos que falam pra gente que a gente deve honrar os nossos pais. A Bíblia não diz que você deve honrar os seus pais só se eles forem bons, ou se eles forem cristãos e temerem ao Senhor, ou apenas se você for adolescente ainda e ainda está morando com eles. Não! O princípio de Deus sobre obediência se aplica em todas as situações se você é o filho. Não depende se os seus pais estão fazendo certo ou errado. E não depende também do nível de independência que você já conquistou deles. Tchau! A única exceção que existe para você obedecer os seus pais é a seguinte: no caso dos seus pais mandarem você fazer alguma coisa que é totalmente contrária à vontade de Deus. Nesse caso, você deve priorizar Deus em vez de priorizar seus pais. Mas isso não significa que você vai precisar desonrar os seus pais. Pelo contrário, você tem que deixar claro para eles que os ama e os respeita, mas que ama ainda mais o Senhor. Mostre para eles o que a Bíblia diz a respeito desse assunto específico. Deixe a sua atitude ser um exemplo de obediência e amor ao Senhor, mesmo numa situação adversa, e nunca desonra, para não correr o risco de errar. Se você acha que está vivendo uma situação dessa, você deveria buscar conselho. Converse com seu líder ou com seu pastor e peça que ele te ajude nessa situação. E observe também o seu coração para ver se ele não está cheio de rebeldia e se você só quer fazer aquilo que você quer fazer. Giovana? Namorar! Namorar o quê, menina? Toma vergonha ao seu tamanho. Mas, voltando agora para o tema específico desse programa, no caso de um namoro que os seus pais não aprovam, eu me arriscaria a dizer que esse relacionamento não deveria nem ter começado. A verdade é que os nossos pais, na maioria das vezes, eles são ótimos termômetros para entendermos a vontade de Deus sobre a pessoa com a qual a gente vai se relacionar. De maneira geral, os pais e as mães amam tanto os filhos e desejam que eles sejam tão felizes, mas muitas vezes eles não conseguem expressar isso da maneira correta, então rola uma proibição. Mas isso não quer dizer que eles estão errados ou que eles estão com má vontade com seu relacionamento. E eles, assim como outras pessoas que estão fora do relacionamento e que ainda não estão envolvidos pelo encanto da paixão, eles conseguem enxergar algumas coisas que você dentro do seu relacionamento não consegue ver. E eles conseguem ver algumas coisas nos nossos pretendentes que a gente de dentro da relação não consegue ver. Esses cuspe que voa, parece? Por que será que só a gente vê tantas qualidades e nenhum defeito na pessoa que a gente escolheu para se relacionar? Professor Girafales. Dona Florinda. Que milagre o senhor por aqui. Vim lhe trazer este humilde presentinho. Outra vez flores? Tesouro. Será que a gente está certo sozinho e todo mundo está errado? Mas na maioria das vezes, os nossos pais são as únicas pessoas que têm coragem de falar pra gente os defeitos da outra pessoa que a gente nega ou que a gente não quer ver. Então, se eles não estão aprovando o seu relacionamento, pode ser que eles estão observando algum detalhe, algum defeito no caráter do rapaz ou da moça, algum detalhe que você ainda não está percebendo. Ou ainda eles podem estar considerando que você não esteja totalmente pronto para entrar ou assumir um relacionamento. O seu papel como filho temente ao Senhor é considerar com seriedade o que os seus pais estão falando para você. Ouvir o conselho dos pais é uma atitude de sabedoria e que prova que você quer ser um discípulo de Jesus. Os pais são as primeiras autoridades que Deus colocou sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz que aqueles que honram seus pais vão ter os seus dias prolongados. Então, ouça o que o seu pai e a sua mãe têm a dizer. Antes de responder a eles cheio de justificativas, tentando provar para eles que aquilo que você quer tá certo. Não quero saber, você não... Ó, bundão! Você não tem que mandar em ninguém, você tem que vai dormir.
ouça-os e tente entender aquilo que eles realmente querem dizer. E mesmo que você não entenda ou não concorde, esteja sempre disposto a obedecer. Então, antes de qualquer coisa, eu já diria, se os seus pais não aprovam o seu relacionamento, sai fora dele. Tem gente que fala que até anjo aparece e desce e fala: esse é o seu escolhido, essa é a pessoa certa pra você. Mas só fala pra ela, né? Não fala pra ninguém mais. Eu te digo, se você é um desses, cara, provavelmente você tá bem errado. Se você tem tanta certeza assim que essa é a pessoa certa pra sua vida, por que você não espera também Deus testificar e falar no coração do seu pai e da sua mãe? Eu estou sentindo uma treta! Assim como ele falou com você, ele também pode falar para os seus pais. E não duvide, se é de Deus, Deus vai fazer tudo se encaixar perfeitamente. Mas enquanto isso não acontece, espere e ore. Não atropele as coisas, continue no processo. Agora, se você desconfia que a resistência dos seus pais em relação ao seu relacionamento é ciúme, implicância, preconceito, racismo, uma boa ideia seria você ter uma conversa franca com seus pais sobre esse problema. E se esse for o seu caso, você devia pedir a Deus sabedoria para poder comunicar para eles da forma certa. Deixe claro para os seus pais o quanto você considera e honra a opinião deles e o quanto é importante tê-los como autoridade na sua vida. Seja franco ao dizer para eles que você deseja honrá-los e obedecê-los, mas que não gostaria que alguma coisa, tipo um ciúme ou um racismo, possa impedir o seu relacionamento. Mostre para eles que você quer acertar, que você quer fazer aquilo que é certo. Nesse caso, eu te garanto que eles vão considerar a sua opinião, eu te garanto que eles vão te ouvir e que eles vão ponderar a respeito da decisão deles. Mas no fim das contas, vamos permanecer com o que a Bíblia diz. Romanos 13, versículo 1 diz o seguinte: toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Ou seja, a sua decisão de se submeter e honrar os seus pais é igual à sua vontade de também honrar e obedecer o Senhor. Conclusão: sempre escolha obedecer. Amigo, se você gostou desse vídeo, provavelmente nos outros vídeos a gente também respondeu alguma coisa que seja interessante para você. Então, assina o nosso canal, assiste os outros vídeos, compartilha na sua rede social, porque senão o bagulho fica louco. E fica ligado nas próximas perguntas, porque talvez ela pode ser a sua.